Vamos para a palavra de Deus. Quem veio ali se alimentar da boa e poderosa palavra? A mensagem hoje está poderosíssima. Eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos tratar. Vai te ajudar bastante. Eu queria pregar para você hoje sobre a questão de que algumas pessoas, elas sentem uma necessidade enorme de falar os seus problemas para as outras pessoas. E muitas vezes nem pessoas que a pessoa conhece, né? A pessoa senta no ônibus, por exemplo, começa a conversar com alguém que nunca viu na vida, e daqui a pouco está lá a pessoa despejando o problema. E a pessoa ela acaba se alimentando de palavras como: ai, é verdade, nossa, coitadinha, ou coitadinho, ai meu Deus, nossa, que você está passando uma luta mesmo. E a pessoa diz: estou passando por essa luta. Então eu vejo que tem gente que tem uma necessidade enorme de falar das suas necessidades para os outros. Só que a vida da pessoa não muda. Porque Deus, Ele não vai ser atraído por isso. O que atrai quando você faz isso é aquela melação social, é um abraço, é um carinho. Pode ser que até você possa atrair aquela música sertaneja que as pessoas cantam lá fora, né, lá no mundo. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. De repente o que você pode acabar atraindo para você é isso. É alguém que sinta pena de você. Sinta pena da tua situação, sinta pena, mas não o poder de Deus. O poder de Deus não é atraído por autocomiseração. Pastor, o que seria autocomiseração? É como você diz, é como eu disse, é você se auto-sabotar, você começar a se comportar como se fosse um coitado, você começar a se comportar como se você fosse, sabe, o desafortunado da terra, que aconteceu com você essa situação. E isso, repito, não atrai Deus, pode atrair o homem. E aqui no livro que eu estou lendo, ele diz assim, Dr. T.L. Osborne: não fale nunca sobre ninguém, sobre as suas enfermidades e os seus problemas. Ele diz mais: quando você conta as aflições ao próximo, geralmente é para movê-lo a sentir pena de você. E é verdade. Você lembra, por exemplo, na Bíblia Sagrada, vai aparecer nos monitores para você agora, a história de Ana. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 7, diz assim: e assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia até a casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então você sabe a história da Ana. A Ana era uma mulher que não podia ter filhos, ela era estéril, e diz que essa mulher chamada Penina incomodava a Ana. E quando elas estavam para entrar na casa de Deus, que ela chorava na frente dos outros, ela mostrava que ela estava sentida com aquilo, aí ofereciam para ela comida, ela não comia. Então, como eu estou pregando hoje, era aquela mulher que as pessoas sentiam pena dela. A Ana era aquela mulher que o pessoal sentia assim, sabe, compaixão. Ai, pobre coitada. E olha só o que diz o próximo versículo, forte agora, né? Leia comigo, ó. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que tu choras? Coitadinha, né? Coitadinha. Por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então o que você vê? Ela chamou a atenção do marido por pena. Foi pena que ele sentiu dela, mas não está atraindo Deus. Tanto é que você vê que não atrai a Deus, que no versículo anterior que você leu junto comigo, diz assim, ó, e assim fazia ele. Leia para mim que ele vai sublinhar aí, ó. Acontecia de quando? De ano? De ano em ano. Ela continuava estéril, porque ela sempre fazia esse papelzinho. Sempre fazendo esse papelzinho de, sabe, mendiga espiritual. Ai, então ela atraía isso, atraía aquela melação social. Ai, coitadinho. Ai, parece aquela criança quando fica machucadinha, né? Criança quando fica machucadinha diz assim, ó: ai, vem cá que eu dou um beijinho e sara. Você está entendendo? Isso está errado. Só que a Ana um dia, ela se ligou. Ana disse: vou parar com essa palhaçada. Sabe o que ela fez? Olha o versículo 9. Então Ana se levantou. Você só vai sair dessa esterilidade, você só vai conseguir sair dessa situação o dia que você se levantar. Ela parou de chorar diante dos homens, a Ana. Ela não chorou mais diante dos homens. Ela parou de ficar ali, sabe, se queixando na frente dos outros. E ela foi, chorou e se quebrantou diante de Deus. Sabe o que diz o versículo 19? Olha o que diz o versículo 19. Então levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, que ia ter vida conjugal, e o Senhor se lembrou dela. Então, quando é que Deus vai se lembrar de mim? Quando eu parecer que eu sou um coitado, ficar chorando na frente de todo mundo, ficar sem comer, ficar só falando dos meus problemas para os outros? Não. É quando eu me levanto, eu entro no templo e eu oro.
eu busco a Deus, aí Deus lembra de mim e aí eu vou começar a gerar. Porque ela concebeu no versículo 20, ó. Versículo 20 diz: então sucedeu que passado algum tempo Ana concebeu. Ela teve filho ou não teve? Tá, mas não foi com esse autossabotamento, né, de ela ficar se fazendo de coitada. Você sabe que tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito interessante, que a Escritura Sagrada diz em Ezequiel 37, versículo 4, aquela passagem que todo mundo conhece do Vale dos Ossos Secos. Deus, ele dá uma palavra para o profeta Ezequiel e diz assim para ele, ó: então me disse, Deus falando com Ezequiel, profetiza sobre estes ossos e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E atenção todo mundo, hein? Assim diz o Senhor Jeová, fale comigo, a estes ossos. Mais uma vez. Tá, então é para falar dos ossos ou é para falar aos ossos? Não, dos ossos não. Não, tá totalmente. Vocês têm que entender isso aqui. Deus não permite que eu fale dos problemas. Deus não quer que eu fale das situações. Deus quer que eu pegue aquilo que Ele falou comigo através da Bíblia e eu fale para o problema o que a palavra de Deus fala. Tem gente, como eu disse, a pessoa está atraindo a ela a autopiedade. A pessoa está atraindo a ela a coitadice, está atraindo a ela a pena. Mas não está atraindo o poder de Deus. O poder de Deus é atraído quando você pega o que Deus falou contigo e você fala para o problema. E diz mais, ó. E aí Deus fala: eis que farei entrar em espírito em vós e vivereis. Mas no versículo 7 diz assim, ó: então profetizei como se me deu ordem. Então ele começou a pegar a palavra de Deus e falar ao problema, aos ossos, né? Que ele estava num vale. E tem gente que gosta de falar quando está no vale, né? Gente que gosta de falar quando está num vale. Ai, a minha luta. Ai, não sei o que, e liga para a vizinha, e liga para o ciclano, e fala com a tia, e fala com o tio, e fala com todo mundo do seu problema. Pastor, mas eu não posso? Bom, você até pode, mas Deus não vai se comover com isso. Deus não vai se envolver com você por causa disso. Você tem que entender, irmão, você não pode se comportar como um mendigo. Como é que o mendigo faz? O mendigo, ele tem uma plaquinha escrito o probleminha dele ali, que ele fala, né? Ah, tô com isso, tô passando aquilo, tô passando aquele outro. E ele fica lá pedindo, né? Ah, me ajuda. Aí você olha a roupinha dele esfarrapada, você lê o problema dele, diz: ai, coitadinho. Você dá uma moeda para ele. No outro dia, como é que ele vai estar? Mesmo lugar, mesma vidinha. Não, isso não vai, irmão. Você tem que se comportar como filho e não como mendigo espiritual. Você tem que se comportar como uma pessoa, meu irmão, sabe, que é filho de Deus, com autoridade de homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar aos ossos e não dos ossos, e profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, começou a estudar um barulho, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. Quero que você dê um glória a Deus. As coisas vão começar a se movimentar na sua vida, as coisas vão começar a aparecer, o negócio vai começar a funcionar, quando você fala dos ossos, ou você fala aos ossos. Sempre, pare de falar do teu problema. Eu lembro que teve um filósofo, que esses dias atrás que eu estava passando na internet, e apareceu aqueles videozinhos curtos, né, que tem no Instagram, e tinha um filósofo que ele falou assim, ó: você quer acabar com o problema? Pare de falar dele. Você quer acabar com o problema? Pare de falar do problema. Pare de falar do problema, comece a falar da solução, comece a falar de Deus. Diga aleluia. Você está conseguindo acompanhar onde o pastor Michael quer chegar? Então, você tem que tomar cuidado, porque o Dr. Telly Osborne, ele fala mais, além disso aqui que eu estou pregando. Ele diz assim: a sua enfermidade, ela veio do diabo, o seu problema, ele veio do demônio. É o demônio que quer, isso é satânico, isso é diabólico. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ok, então a sua enfermidade veio do diabo, é o seu adversário. Quando você começa a falar das suas tribulações, você está dando testemunho da habilidade de Satanás para atacá-lo. E é verdade. Quanto mais você fala do teu problema, como dói, o quanto dói, o quão difícil está para você, mais você está exaltando o demônio, você está exaltando as trevas. Você sabe que se você for fazer uma pergunta para as pessoas, por exemplo, você chega para as pessoas e diz assim, ó: você já adorou o diabo algum dia? O que a pessoa vai te dizer? Deus me livre, eu adorar o diabo. Aí você pergunta assim: você já falou de problema com alguma pessoa? Ah, isso eu falo direto. De problema eu falo direto. Então você está adorando o diabo toda hora. Pessoa que gosta de falar da doença, ela está adorando a Satanás, ela está exaltando o diabo, ela está ali glorificando o demônio. E Jesus não gosta disso. Você lembra lá em Mateus capítulo 4,
quando Jesus está no deserto e o diabo vem atacar o Senhor Jesus, e o diabo pede para Jesus se prostrar, ó. Mateus 4:9, presta atenção aqui, ó. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Então, se você se dobrar e você render adoração a mim, você vai receber aquilo que é meu. Aí olha que forte que agora que Jesus diz. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então você deveria com a tua boca somente adorar quem, irmãos? Somente adorar a Deus. Mas a nossa boca adora o demônio. Tem gente que marca café com Satanás. Marcar café com Satanás? Marca. A pessoa liga lá pro amigo dele, né? E diz assim: ó, eu quero tomar um café contigo hoje. Ah, vamos tomar um café? Vamos. Aí os dois sentam lá no café para tomar o café. E ele disse: olha, o motivo do café que eu quero tomar contigo é o seguinte: eu estou passando uma luta. Nossa, eu estou passando uma luta, eu não aguento mais, e dói daqui, estou sofrendo de lá, e está difícil daqui. E o diabo está com a mão na cara dele, se é que ele tem cara, olhando assim, ó, fala mais de mim, fala. Nossa, que café gostoso. Nossa, que café gostoso. Fala que eu gosto que tu fale das minhas habilidades. Fala o que eu estou te fazendo, vai. Fala o que eu estou te fazendo. Fala onde que está doendo, fala para ele, fala que eu estou arrebentando a tua vida, fala. E o cara fala. Café com Satanás. Para com isso. Marca um café para falar da palavra de Deus. Marca um café para você dizer que você é mais que vencedor, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e que já você vai estar contando um testemunho. Porque quando Jesus ele diz isso aqui para o diabo: vai, Satanás, vai embora, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quando Jesus fala isso aqui para o diabo, olha o que aconteceu no próximo versículo: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando que Deus vai começar a te servir enviando os anjos dele? Quando você parar de adorar as trevas. Você quer que o diabo te deixe ou que o diabo fique contigo? Ai, pastor, eu quero que o diabo vá embora, que ele suma da minha vida. Então pare de adorar Satanás com a boca. Não, pastor, mas eu não adoro Satanás com a boca. Toda pessoa que fala de problema está adorando a Satanás. Toda pessoa que abre a boca e fala de situações. Então tome cuidado a partir de hoje. A partir de hoje você tem que pensar 2 vezes se você vai falar. Você sabe quem é que na Bíblia Sagrada exaltou bastante o diabo? Lembra dos 12 espias que foram espiar a terra de Canaã? Quem lembra deles, né? Eles voltaram dizendo: a gente foi lá espiar a terra prometida em Canaã, e nós observamos que lá é uma terra que consome os seus moradores. Lá é uma terra de homens grandes, fortes, eles são poderosos. Te pergunto, quem que é grande, forte e poderoso? Tá, mas eles estavam falando que era inimigo. Morreram tudo. Todos eles morreram quando pegaram os atributos divinos, grande, forte e poderoso, e disseram que era inimigo. Vai me dizer que as pessoas não dizem para você: nossa, eu estou passando por uma grande luta. Quem já escutou alguém falando isso? Nossa, eu estou com uma dor forte. Quem que é forte? Quem que é forte, irmãos? Mas a pessoa dá a dor. Nossa, eu estou com uma dor forte. Nossa, eu estou com um grande problema. Nossa, o que está me atacando é poderoso. O que está me atacando é poderoso. Olha, toma cuidado. Você está adorando a Satanás, está falando da sua situação, não pode. O doutor T.L. Osborne diz mais: quando você fala das suas enfermidades, você está glorificando o adversário, que teve a capacidade de lançar essa situação sobre você. E ele fala: muitas pessoas se alimentam dessa pena, dessa dó. Você deve superar isso. Você tem que começar a superar esse negócio, irmão, e parar de se tratar você mesmo como se você fosse um mendigo espiritual. E que mais? A piedade não pode aliviar as suas dores, e muito menos te curar, muito menos te libertar. E agora eu queria falar um negócio muito sério para vocês. Muito sério. A Bíblia Sagrada fala, e eu quero que você acompanhe agora nas telas aqui, sobre uma coisa que o apóstolo Paulo um dia escreveu para o Timóteo. Aliás, escreveu para os tessalonicenses que moravam em Tessalônica. Ele disse assim, ó, olha o que ele disse: enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho, para vos confortar e exortar acerca da vossa fé. Ele disse assim, ó, viu? Ô Timóteo, vai lá aos Tessalonicenses, porque eu quero saber como é que está a fé deles. Você vê que ele estava interessado na fé deles. E aí diz assim a Bíblia Sagrada: para que ninguém se comova. Você sabe o que é se comover? O que é se comover? É se emocionar, é se abalar, é chorar e tal. E eu vejo que tem muita gente que faz isso. Muita gente que se emociona, a pessoa se abala com o diagnóstico. Ai, pastor, mas isso é normal. Você vai ver que não é normal quando eu te mostro agora, quer ver? Para que ninguém de vocês se comova por estas tribulações. Eu quero que você fale comigo assim: se comova pelas tribulações.
Então olha para mim aqui todo mundo para você prestar atenção. Você pegou um cachorrinho, filhotinho de cachorrinho na mão. Dá para se emocionar ou não dá para se emocionar com o cachorrinho? Tá. Você foi ver o pôr do sol aqui em Campo Grande no final da tarde. Dá para se emocionar? Dá. O seu filho fez um trabalhinho na escola para você e desenhou aqueles desenhos feinhos que as crianças fazem. Mas aí você diz, ó, que bonitinho. Dá para se emocionar ou não dá? A tua esposa veio te dar um abraço e um beijo. Dá para se emocionar? Você ganhou um presente da tua esposa. Dá para se emocionar? Você foi, por exemplo, lá no restaurante, comeu uma comida muito gostosa. Dá para se emocionar? E quando o diabo te ataca? Não dá. A gente está misturando as coisas. A gente se emociona com as coisas do dia a dia. E quando chega um ataque das trevas, a gente se emociona também. A gente se comove, a gente se abala, chora, fica mal. Acabou. O apóstolo Paulo está dizendo que ninguém deve se comover por causa das tribulações. As tribulações não podem emocionar você. Quer ver? Quem já viu aqueles lutadores de MMA? Já viu? Os caras não são os cavalos, não. Os caras enfiam o pé na cara um do outro, daqui a pouco solta sangue, enfia um soco na cabeça. Os caras são os animais. São ou não são os animais? Os caras são brutos, né? Você viu, lembra o Anderson Silva, aquele? Ele falava fininho, mas dava cada porrada na cabeça de um e de outro, né? Arrebentava. Tá, mas olha só. Vamos dizer que o Anderson Silva está numa praia paradisíaca e vem o filho dele correndo e diz assim, pai, ele pode abaixar a guarda e dizer, vem cá, meu filho, pode ou não pode? Ele está num restaurante, o Anderson Silva está num restaurante gostoso. Ele senta para comer e ele botou aquela comida na boca. Ele pode soltar assim as mãos e dizer assim, que comida gostosa. Ele pode? E quando ele entra no ringue? Não pode. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu quero te mostrar que você pode se emocionar com quantas coisas você quiser na tua vida. Você pode se emocionar com o que você quiser, menos quando o diabo te ataca. E geralmente a pessoa que gosta de falar do problema dela para as outras, ela está emocionada, ela está movida, ela está com aquele sentimento de piedade. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que ninguém de vocês se comova por essas tribulações, e ele diz mais, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Nós fomos ordenados a passar luta não, a não se comover na luta. Todo mundo vai se emocionar, você não vai. Todo mundo vai chorar, vai vai entrar em pânico, outros vão gritar, outros vão falar para todo mundo, aos quatro ventos, olha o que está acontecendo comigo. Crente não. A Bíblia diz no Salmo 125, versículo 1, diz o seguinte, Salmo 125, versículo 1, põe para eles na tela. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. Quem é crente de verdade é como um monte de Sião, não se abala, permanece firme para sempre. Aí voltando lá agora que o apóstolo Paulo vai falar, que se vai ficar mais interessante agora, que ele diz assim, quer ver? Forte isso que eu estou pregando hoje, hein? Isso aqui pode salvar a sua vida. Conforme você se comportar no dia da tua luta, ou você vai ter vitória ou derrota. Se você se emocionar e ficar falando para todo mundo dos teus problemas, você só vai chamar a atenção dos homens. Eles vão ficar tudo falando, você viu, coitada, né? Você viu, coitada dela. Nossa, coitada dele. Você quer ser visto assim? Você quer ser visto como um coitado, uma pessoa digna de pena? Uma pessoa digna de, pobrezinho? Ou você quer ser uma pessoa que você vai atrair o poder de Deus para fluir na sua vida? A unção de Deus. Você já viu algum dia Jesus na Bíblia Sagrada, olhando para uma pessoa doente, por exemplo, dizendo assim, oh meu Deus, chorando, né? Jesus chorando. Eu intercedo por esse doente. Coitado dele, olha a perna dele. Ele não consegue caminhar. Pai, cura ele. Você já viu Jesus fazendo isso? O que Jesus dizia para o doente? Demônio, espírito de enfermidade, sai dele agora. Era isso que Jesus ensinou a gente a fazer. O Filho de Deus, ele tem autoridade. Ele não tem aquela pessoa que ele tem, compaixão, aquela pena. Ai, coitadinho. O Filho de Deus não fez isso. Olha só, dizia assim, pois estando ainda com vocês, disse o apóstolo Paulo, eu predizíamos que havíamos de ser afligidos, e sucedeu e vós sabeis. Então ele disse, eu falei para vocês que vocês iam passar luta. Eu nunca menti, Jesus nunca mentiu. O que ele disse? No mundo tereis aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A única forma de você vencer as situações é se animando. E ele diz mais ainda, agora é forte, hein? Ele diz assim, portanto, não podendo também eu esperar mais, mandei-o saber do vosso câncer. Ele quis saber do câncer? Mandei-o saber da vossa crise financeira. Mandei saber do problema com o seu marido. Mandei-o saber do seu filho que está no crack. O que ele queria saber?
Deus não quer saber do teu problema, Ele quer saber da tua fé, como é que você está na fé. Deus quer saber se você está firme na fé ou não. É isso que Deus quer saber. A gente pensa que Deus vai ser atraído até nós por causa do nosso sofrimento. Se Deus fosse atraído por sofrimento, não tinha hospital. Deus curava todo mundo. Se Deus fosse atraído por sofrimento, não tinha gente na África passando fome. Deus não é atraído por sofrimento. Deus, ele é atraído por fé. Então Paulo disse: eu quero saber como é que está a fé de vocês. Por quê? Temendo que o tentador, olha o diabo, ó, temendo que o tentador vos tentasse, viesse a luta, o diabo atacasse vocês e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Qual que é o trabalho de um pastor? Qual que é o trabalho de um pregador que nem o apóstolo Paulo? O que eu estou fazendo agora? Pregando. Quando que o meu trabalho vai ser inútil? Quando eu prego, você anota, estuda comigo a Bíblia, e aí surgiu a tentação. Veio o dia da dificuldade, e sabe o que você faz? Chora, e conta para todo mundo, e aquela pessoa que desanima, e aquela pessoa que se abate, e aquela pessoa que diz: não vou mais, o meu trabalho foi inútil. Agora, quando que o trabalho do pastor Mike vai ser útil? Levanta a mão quem quer saber. Quando eu prego, surgiu a situação, e você pega tudo que eu preguei, e você fala para o diabo o que eu preguei. Você ataca as trevas com a pregação. Mas se eu prego, e no dia do ataque das trevas você esquece e só começa a falar do problema e exaltar o diabo, acabou. Por isso que a Bíblia diz, Provérbios 24, versículo 10, acabando: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força é pequena. Se você for frouxo, se você, quando aparecer uma situação, você ficar frouxo, amolecer, ficar frouxo, ficar dodói, e liga para um: tu não sabe o que me aconteceu. E o diabo diz assim: conta o que eu te fiz, conta. O diabo quer que você conte o sofrimento. O diabo quer que você conte o que te aconteceu. O demônio quer isso mesmo. O demônio quer ser exaltado. Ele quer que as habilidades dele sejam exaltadas na tua vida. Se você se mostrar frouxo, mole, no dia da angústia, a tua força será pequena. Pastor, então, qual que é o contrário de frouxo? O contrário de frouxo está lá em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E olha que forte que vem agora. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar frouxos. Frouxo? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe como é que funciona uma cilada? Vou te explicar como é que funciona. O diabo vai armando, e não aconteceu nada ainda. Ele está armando o negócio. Presta atenção aqui, todo mundo. O negócio, o diabo vai armando, isso que se arma, é uma arapuca, uma cilada. Ele está armando, não aconteceu nada. E a Bíblia diz que eu tenho que estar revestido da armadura de Deus. Eu tenho que estar com o capacete, o escudo, a espada, eu tenho que estar preparado, porque ele está armando uma cilada. Mas olha o que acontece agora no próximo versículo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Então você não consegue dar tapa, soco no diabo. Você não enxerga ele. A tua luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, olha só, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, eu não entendi nada disso aqui. Em outras palavras, o diabo é organizado para fazer uma cilada. Ele tem principado, potestade e hoste espiritual. Meu irmão, se o diabo é organizado, imagina a gente se não tem que ser, irmão. A gente não se prepara, não lê Bíblia, não estuda, não ora, não jejua, não se consagra e vai deixando. E a pessoa, eu acho que ela é discípula de vez em quando de Zeca Pagodinho. Conhece o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas discípulo de Jesus não, porque o discípulo de Jesus está sempre preparado. Ele está sempre na presença de Deus, se envolvendo com o Todo-Poderoso. E olha que forte que diz agora, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando? Então ele vai armando, mas tem um dia que ele te ataca. É um dia que ele te ataca, não é sempre. O diabo vai armando a arapuca, até que tem um dia. E nesse dia, se você se mostrar frouxo, ele passa em cima de você, destrói teu casamento, acaba com a tua saúde, mata você, arrebenta você, porque você não está preparado. Você é uma pessoa que anda despreparada. Você é uma pessoa que não se prepara. Mas não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada para você, porque ele está armando. O diabo está armando.
E aí a Bíblia diz, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, que é o dia que ele te ataca, e havendo feito tudo, nós temos que ficar como? Firme, não mole. Por isso que eu tenho visto muita gente mole, e quando a pessoa ela é mole, o diabo é firme. Agora, se a pessoa for firme, o diabo vai ser mole. Fica firme. Então, o que eu e você nós precisamos, e agora para finalizar, acabando, diz assim: a compaixão, a pena, o dó, não irá ajudar você a se sentir bem. A compaixão é sofrer com alguém. Quando você sofre com aquela pessoa, ai, coitadinho, eu não preciso que uma pessoa sofra comigo, eu preciso que alguém sofra por mim. Quem sofreu por nós? Jesus de Nazaré. Olha para mim, irmão, Jesus não sofreu comigo, Jesus sofreu por mim. Pelas feridas dele eu já fui sarado. Jesus, a Bíblia diz que o castigo que estava sobre ele me trouxe a paz. Então hoje eu não tenho mais esse negócio, ai, Jesus vai sofrer comigo. Que vai sofrer comigo, irmão? Jesus sofreu por mim, é diferente. Então eu não estou precisando que alguém sofra comigo, eu estou precisando de alguém que sofreu por mim. Você precisa de substituição e não de compaixão. Diga amém. Quem conseguiu entender o que eu falei?